Eu estou aqui na companhia do ilustre musicólogo, compositor, diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR e professor da Escola de Música e Belas Artes, Harry Crowell. Tudo bem, Harry? Tudo bem, Lídia. A gente vai bater um papo aqui sobre muitas coisas da música e do ensino da música nesse Brasil de Deus. Eu quero começar aqui perguntando para você, Harry, você que tem bastante experiência, se você acha importante a iniciação do aprendizado musical desde cedo, E se assim o fosse, porque a gente sabe que a realidade não é bem essa, qual deveria ser a realidade, sobretudo, dos cursos superiores de música? O ensino de música desde cedo eu considero uma coisa fundamental. Assim, começar a aprender música junto com as primeiras letras, o resultado é extraordinário. Já pude perceber isso em vários lugares. E certamente, se as pessoas começam a aprender música tão cedo, o nível, vamos dizer, para seguir no curso superior lá na frente vai ser outro, Porque um problema que deparamos com frequência é que muitas vezes as pessoas chegam no curso superior com deficiências grandes de formação, Então, sem dúvida alguma, eu acho o ideal para mim é começar o ensino de música junto com a alfabetização, Não sendo possível, quanto mais cedo melhor, Mas esse seria o ideal, 5, 7 anos, algo assim. Harry, a gente está vivendo a realidade, desde 2008, pelo menos no papel, a Lei 11.769, que fala da obrigatoriedade do curso, da disciplina de música, na verdade, dentro da educação básica. Você acha que isso tem surtido algum efeito? Acha que isso é importante mesmo, que seja em forma de lei? A medida, sem dúvida, que é importante. Agora, sentir o resultado disso, eu acho que ainda vai levar muito tempo. Porque a lei foi promulgada sem se pensar antes se tínhamos infraestrutura para formar pessoas para atender a todos esses cursos, Um comentário que eu tenho feito sempre é que se nós formos pensar a quantidade de cursos de licenciatura, de formação de professores que temos, por exemplo, aqui no Paraná, se juntarmos o Paraná todo, não seria suficiente para formar professores para atender Curitiba. Há realmente uma deficiência de formação muito grande. Então, é bonito no papel, sem dúvida, é importante que isso tenha sido aprovado agora, até a realidade se tornar palpável, isso vai levar muito tempo. Então, até aproveitando essa questão, nós temos uma demanda de formação ainda baixa. Você acha que os cursos de educação à distância, por exemplo, poderiam ser um caminho para tentar ajudar a melhorar esse quadro? Sem dúvida, sem dúvida. Isso poderia encurtar o processo bastante. Assim, essa questão aí da educação à distância é uma ferramenta que pode realmente inverter essa situação. Poderíamos aprender a fazer isso, até porque já existem várias experiências também nesse sentido com outras áreas do conhecimento, Mas, Harry, eu quero aproveitar assim, você tem andanças pelo mundo, O que você vê nesse contexto, por exemplo, de ensino de música que você viu de uma maneira muito significativa fora e que a gente pudesse se espelhar ou, de repente, você até achar que não, a gente tem que achar um outro caminho? Eu não sei como é que você vê isso baseado na realidade que você viveu fora do país. Há vários modelos interessantes. O que eu acho fundamental no caso específico do Brasil é que nós temos que levar em consideração sempre a diversidade cultural do país. Há alguns modelos genéricos que tudo bem, que podem ser aproveitados, mas sempre partindo, como diz, de realidades mais regionais, locais. Um exemplo que eu gosto muito de citar, que eu vi que funciona muito bem, é o exemplo lá dos países nórdicos, especialmente da Dinamarca. Eu percebi que as crianças cantam muito bem. Aí eu fui ver o porquê disso. Eles começam a ensinar as crianças a cantar com a idade de 5 anos e ler música também. E eles têm várias antologias de canções populares e folclóricas deles.
As crianças cantam a uma voz dos 5 aos 7 anos. Aos 7 anos aprendem a cantar 2 vozes e vão embora. O fato é que lá pelos 10 anos de idade, qualquer criança canta 4 vozes. Qualquer uma. Isso tá disseminado em todo o ensino. E eles fazem atividades extra-classe com frequência. Por exemplo, tem o dia da árvore. Aí eles vão com a criançadinha toda, sentam em volta da árvore e cantam canções ligadas à árvore. Tudo na língua deles. Eles não cantam nada em outra língua que não seja dinamarquesa até os 10 anos. Aí a coisa começa a andar. A consequência disso é que lá na Dinamarca, e em todos os países nórdicos que têm essa cultura luterana muito forte, a gente nota que, primeiro, o canto coral é espontâneo. Não depende de iniciativas públicas, oficiais. A gente caminha pelas cidades, assim, num sábado, à tarde, a gente escuta ensaio de coro para tudo quanto é lugar. E são pessoas comuns que fazem isso porque gostam, né? E é lógico, isso daí também dá uma outra visão de organização, enfim, de responsabilidade, todas essas coisas que a gente sabe. Mas o resultado disso é muito prático, e quando eu vi isso, eu pensei na mesma época no canto orfeônico do Villa-Lobos. O Villa-Lobos tinha pensado em algo parecido por outro caminho, né? E que precisava só de ter sido aperfeiçoado, né? Lógico, ele não era uma pessoa com uma formação acadêmica na área de educação, mas intuitivamente ele percebeu o que precisava ser feito, né? Então eu acho assim que é um ponto que vale a pena discutir. Pois é, mas no outro polo existe, né, no outro polo dessa questão, há que se pensar muito assim, né, mas quer dizer, você coloca todas as crianças juntas para cantar, e aí como é trabalhado, né, a gente sabe que é coletivamente, você acabou de colocar isso, mas como é trabalhada essa questão, então, dessas dificuldades individuais, né, porque existem crianças com talvez, não sei se pode dizer assim, mas um menor grau de musicalidade, como é que fica isso? Os grupos não podem ser muito grandes, né? Um professor tem que ser um professor especializado, que saiba lidar com isso para poder dar a devida orientação àqueles que têm mais dificuldade, né? Isso, sem dúvida. Eu acho que a formação do professor aí nesse aspecto é fundamental, né? Fica até meio difícil, né? Você poderia ficar aqui dissertando horas, mas de uma maneira sintética, assim, né? Fora os benefícios, né, ter a capacidade de ter senso crítico, juízo estético, pensando no ser humano, né? O que o compositor, o musicólogo Harry Crowell vê na música como fundamental para a existência do ser humano? Olha, além da parte toda de organização mental que ela proporciona, né? De senso de coletividade, organização, é também a música como um todo um aspecto da produção do homem que é fantástico. O simples acesso a isso abre uma porta para as pessoas que não tem fim, né? Assim, eu não vejo nenhum aspecto negativo em se lidar com a música. Muito pelo contrário, só há questões positivas. É algo que realmente engrandece a pessoa em todos os aspectos. E até o próprio campo da neurociência hoje tem investigado muito, né, também desses benefícios, né, nessa área. Mas eu queria perguntar também a você, assim, você é um músico, vamos dizer assim, né, do gênero erudito. Tem gente que já nem gosta mais de falar nisso. Mas como atenuar ou aproximar hoje, né, com esse mundo todo híbrido, essas diferenças entre o universo erudito e popular? Olha, eu não vejo tanta diferença. Isso aqui no Brasil foi muito acentuado em determinada época, e eu acredito mais por uma questão ideológica e depois mercadológica. Agora, na maior parte do mundo, isso é uma questão totalmente superada. Vamos dizer, um bom músico ele tem que ter uma formação sólida, seja ele para fazer música popular ou música de concerto, né? Assim, é aquela coisa, se o sujeito quer ser um escritor, um poeta, ele tem que dominar a língua. É simples, não interessa que estilo que ele vai fazer. Ele pode fazer um repente, mas ele tem que saber como a língua funciona, como diz, alguma coisa da mecânica daquilo ele tem que entender, né? E eu tenho observado muito nos últimos anos
que no campo da música popular, que durante muito tempo assim a coisa intuitiva dominou muito, isso já vem mudando, né, em gerações mais recentes que estão com um trabalho aí mais sério, né, que não é meramente mercadológico. A qualidade do trabalho tem feito uma diferença enorme, né? Eu não vejo hoje em dia nenhuma diferença entre um músico de música de concerto e um músico popular com uma formação sólida. Aliás, em alguns casos, tenho visto muito músico popular, inclusive, com uma formação mais consistente do que a gente da área de concerto. Interessante isso, né? Veja, o educador George Snyder, né, sempre destacou nas suas metodologias que a apreciação musical teria um papel fundamental na escola como um todo, mas sobretudo na educação básica. O que você pensa a respeito disso, Hélio? Acho muito interessante, é bom, isso é muito bom. Isso tem que ser também pensado, também sempre levando em consideração realidades locais. É lógico que temos grandes referências, vamos dizer, as obras universais, como gostamos de chamar, mas é sempre importante trazer para próximo da realidade da pessoa esse universo, ou seja, num caso aqui do Brasil, as grandes obras também têm que abordar tanto Villa-Lobos como Chico Buarque, assim, isso tem que fazer parte da formação da pessoa, assim, saber apreciar o contexto que isso foi feito. Isso é formação de plateia mesmo, né? Sim, de plateia e de consciência. De consciência, né? Harry, acho que está finalizando, daí vai ficar horas aqui contigo, né? Mas na tua opinião, o que essencialmente hoje, vamos pegar aqui século XXI, né? Nós tivemos um século XX cheio de surpresas, de inovações, de experimentações em todos os campos, na arte, né? Não seria diferente e muito significativo. Como é que você entende hoje, assim, como conteúdos ou como linhas mestras essenciais a serem trabalhadas com a música na escola? Não é uma pergunta muito fácil de se responder, né? Porque aí vem também essa questão de recursos materiais, enfim. Mas eu acho que, eu entendo que a formação musical assim, mais básica deve começar pela voz, o canto, é um instrumento que, como diz, que todos nós temos, né? Depois aí se passa por os instrumentos e tudo, mas eu acho que a formação deveria trabalhar por aí, né? Retomando de novo essa questão lá que o Villa-Lobos pensou no tempo dele, de pegar as cantigas de rodas, as coisas que pertencem ao universo das crianças ali e começar a construir uma articulação musical a partir disso. Então, o Orff, o Dalcroze também não estavam, né, equivocados, porque começavam exatamente por voz, por palavra, por corpo. Exatamente, né? E a gente precisa achar esse jeito brasileiro. Exatamente. Quem sabe o Villa-Lobos já tenha dado, né? Ele deu o pontapé inicial, é preciso pegar e desenvolver isso mais, né? Afinal de contas, ele pensou nisso lá nos anos 30, ainda na época do Estado Novo. A gente vive outra realidade hoje, mas é questão de levar em consideração esse ponto de partida e ver, né, tudo o que aconteceu até agora e o que pode e deve ser incorporado. Para a gente finalizar, um recado para quem é amante da música, que quer viajar, né, nesse universo da música, para o jovem músico que está iniciando, dadas as circunstâncias do tempo que estamos vivendo, o que você deixaria aí como legado na sua palavra? Olha, invista nisso, o futuro está aguardando isso em relação à música, à educação. Olha, eu acredito, depois que houve o avanço das novas tecnologias, da mídia de massa, como a internet, o mercado para a música e para a arte de um modo geral, mas especialmente para a música, teve um avanço enorme, né? É muito importante que as pessoas acompanhem o que está acontecendo. Hoje isso tudo é acessível. Eu sou de uma geração que isso era muito mais difícil. Hoje, com ferramentas do tipo do YouTube e outras mais, SoundCloud e todas essas plataformas, o acesso a qualquer tipo de informação musical é viável. Então,
O que eu digo é o seguinte: aproveitem isso, se informem e corram atrás daquilo que queiram fazer no sentido assim de se identificar. Ou seja, uma pessoa que descobre que quer fazer jazz ou quer fazer música popular brasileira ou mesmo música de concerto, como diz as ferramentas estão aí. Tem que se dedicar e correr atrás. Muito obrigado, Harry. É isso aí, né? Quem quiser conferir mais, depois entra lá no portal da Cântaro.